Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Give Back. E hoje a gente tem convidados super especiais. Além de eles serem meus amigos, eles são de peso, gente. A gente vai trazer muito conhecimento para esse programa hoje. A gente vai falar de um assunto muito relevante, que é o Dia Mundial da Criatividade, em Caxias do Sul. Deixa eu apresentar para vocês eles. Vou pedir para eles se apresentarem melhor, né? Sejam todos vocês muito bem-vindos, Obrigado. Cris e Portela. Posso chamar Portela, né? Kati, um prazer estar aqui contigo no Give Back, conversar com a tua audiência e ainda trazer o nosso evento, o Dia Mundial da Criatividade. Eu estou líder local desse evento, um evento mundial, que é o maior festival colaborativo de criatividade e inovação do mundo. Caxias do Sul aí está buscando uma meta bem audaciosa de estar entre as 10 cidades do Brasil mais criativas. E estamos juntos aí contigo, que também é co-líder, né, para contar um pouquinho dessa história e convidar o pessoal, porque nós estamos aqui na última semana das inscrições para as pessoas participarem. Estamos a mil, gente, da organização. Mas antes de a gente começar falar do evento Portela, eu gostaria de saber quem é o Portela, né? Para o pessoal que não conhece ainda. Eu sou um profissional da área de comunicação, eu atuo aqui na X-Play com o Fabiano Vergani, com o nosso head aqui, o Christian Rizardi. Estou na área comercial também desses negócios e sou um entusiasta de tecnologia, né? Desde criança sempre gostei muito disso e hoje tenho a honra de estar numa empresa de tecnologia, mas também com uma função de comunicação, ao qual há 20 anos já exerço, né, isso aqui dentro da cidade. Já trabalhei em rádios aqui, já escrevi para jornal, já trabalhei em TV, inclusive estou trabalhando aqui na X-Play TV. Então, para mim é uma alegria sempre poder estar comunicando, é o propósito meu de vida, né? Se a gente tem uma crença forte em Deus, é isso, né? Esse dom que ele me deu de comunicar, mas não uma comunicação qualquer, de conectar as pessoas, que é o que eu acredito. Então, hoje a gente está aí exatamente exercendo esse propósito de vida, junto, claro, com todas as pessoas, todos os amigos, né? Eu sempre digo que a gente não tá nesse mundo por acaso, né? A gente tá aqui para deixar um legado para as pessoas, cumprir a nossa missão de vida, né, Portela? Com certeza. E hoje, claro, né, a gente já trilhou essas 2 décadas aí profissionais, quer trilhar ainda mais, mas a gente tem uma visão já de que por que eu estou aqui, né? A gente já passou dessa fase de se perguntar o porquê que a gente está aqui, a gente entende qual que é o nosso propósito e a gente serve em cima disso, né? Certo. E Cris, fala um pouquinho aí quem é o Cris, o que que o Cris faz. Muito bem. O Cris é sempre sério, gente, mas ele é gente boa. Kate, obrigado pelo convite. Eu faço aqui também o agradecimento em nome do Fabiano Vergani, presidente e CEO da nossa empresa, da X-Play. E é uma satisfação falar no teu programa e também falar sobre a Semana Mundial da Criatividade, não apenas o dia, porque a gente está respirando isso há um bom tempo e não será apenas um dia, serão vários dias que a gente vai compartilhar dessa nossa visão, né? Bom, quem é o Christian, né? É sempre difícil falar de si mesmo, né? Para mim é um desafio, né? Falar de mim mesmo. Mas sou administrador de empresas, eu tenho como especialidade o franchising, são 23 anos de atuação nesse segmento, né? Me especializei nisso. Né? Também tenho pós em outras áreas, né? Em relações internacionais e gestão de projeto, mas o meu forte é o franchising, a construção de redes de franquias. Tive a oportunidade de participar da construção de 5 redes que estão atuantes e são redes de sucesso até hoje, né? Foram e estão sendo ainda grandes escolas para mim. Atualmente sou o head da X-Play, onde também criamos aqui um sistema de franchising, né, voltado para a área de telecom, e já que a pauta é a criatividade e a inovação, né, a gente pode falar um pouquinho, né, que a X-Play é uma empresa criativa e inovadora nesse sentido, pois o sistema criado ele é único, nós não temos concorrente, o que acaba às vezes não sendo tão positivo, porque a gente não consegue
comparações no mercado, né, em relação a quem somos e ao que construímos. Mas, novamente, reitero aqui o agradecimento pelo convite e também, em nome do Fabiano Vergani, obrigado por nos ceder esse espaço aqui, nos convidar para fazer esse bate-papo hoje. A gente que agradece. O Cris falou, né? A Semana da Criatividade. Como é importante, né, Portela? Porque a gente vinha vindo de outros anos que a gente conseguia fazer um dia do Dia Mundial da Criatividade. E agora a gente vai estar com 3 dias, né? Fazendo esse evento que vai ser pro mundo. E a gente quer ranquear a nossa cidade, né, Portela? O grande desafio é a gente evoluir de forma ordenada, de forma estratégica e entender o momento do evento. Lá em 2018, quando o Caxias do Sul ingressou na primeira edição desse evento, começou dentro de uma universidade, depois foi evoluindo, foi chegando, né, num grande evento que tivemos no ano passado, num domingo maravilhoso. E a nossa provocação para o grupo, né, desses criativos foi como que a gente pode entregar melhor esse evento, né? E aí veio a questão da ideia de descentralizar ele, de fazer ele todos os dias do festival, porque Caxias entendia que ainda não tinha um porte para fazer mais dias, né? E chegou nessa edição e nós se olhamos e entendemos que era o momento. Então, o desafio que veio esse ano de descentralizar, de levar a mais lugares, mas essa responsabilidade, né, que é compartilhada, obviamente, com o líder, né, ela é compartilhada com a comunidade. Porque um evento que é comunitário, já se diz até no próprio nome, é da comunidade para a comunidade. Aí, claro, tem essa gamificação, esse ranking que nós estamos buscando, né, tá entre as 10, mas só de fazer esse exercício, olha que bacana o quanto que a gente evoluiu de uma edição para outra. Então, o nosso legado é exatamente essa inquietude de trazer, né, esse desafio e mirando na Lua, quem sabe a gente chegue numa estrela ou até lá na Lua, né, porque nós temos possibilidades para isso. Mas isso é uma responsabilidade principalmente da comunidade. Por isso que a gente está aqui evangelizando para que as pessoas entendam que os talentos que se colocaram à disposição, eles são da comunidade e eles podem inspirar também a vida das outras pessoas. É isso que o Dia Mundial da Criatividade vem trazer para nós aqui em Caxias do Sul e nessa edição em especial, unindo as 3 principais instituições de ensino superior da cidade, que é a Universidade de Caxias do Sul, a Faculdade da Serra Gaúcha, a UniFTech, o Sistema FEComércio através do SENAC, né? O Sistema S, junto com o Cindy Lojas, então muito forte isso. E é claro, né, sem se esquecer da nossa tradicional Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Então, esses 5 anfitriões, né, e mais o apoio de 10 instituições, com a mantenedora forte, que é a X-Play, que é uma ponta de lança, né? Como disse o Christian, em alguns segmentos nós não temos concorrentes de tão pioneiros que somos, né? Então, isso tudo é puxado por uma mantenedora forte, por anfitriões que aceitaram o desafio, por apoiadores maravilhosos como o Mob Caxias, Inova IRS, a Ari Serra Gaúcha, né, o próprio Cindy Lojas que eu já citei, o Mob Caxias, enfim, forças vivas, né, a Prefeitura de Caxias do Sul, a Câmara de Vereadores, então todo mundo de mãos dadas para alcançar esse propósito. Mas por quê? Né? Por que nós queremos ser criativos ou ter esse reconhecimento de criatividade? Porque isso vai abrir portas muito importantes para várias áreas, né? Não apenas a área criativa em si, né? Mas toda uma área de inovação que a gente vem trabalhando nesses últimos anos dentro da nossa cidade vai se beneficiar, porque a inovação faz parte do processo criativo, né? Eu gosto de usar um exemplo, Christian, Kati. A criação, ela é o processo do universo. Então, ela existe em tudo, ela está em tudo. E nós somos apenas co-criadores, porque nós somos parte dessa criação toda, né? Então, poder inspirar as outras pessoas a criarem ou a recriarem, fazer composições novas, né? Aquilo que existia, se transformar, e isso ser para o bem da própria comunidade, esse é o propósito desse evento, e é por isso que eu sou tão engajado, né, e tão entusiasta dele.
É maravilhoso, né? Para quem não conhece Portela, então, né? Tu falou tantas coisas desse evento, mas fala um pouquinho da metodologia, porque tem muita gente que ainda não sabe o que é o Dia Mundial da Criatividade. A gente sabe que tem várias cidades também que gostariam de fazer esse evento, que gostariam de estar presente conosco, quem sabe, né? Aprendendo a fazer esse evento. O que que tu diz sobre esse evento? Qual é a metodologia e da onde veio? O evento ele tem um processo educacional e preparatório. Então, para uma cidade poder erguer a mão e dizer, ó, eu quero fazer o evento, precisa ter um mantenedor. Esse mantenedor é a instituição ou a empresa que diz, ó, eu vou formar um líder. Porque aí começa o processo da cidade se candidatar. Quando uma pessoa da comunidade ergue a mão junto com o mantenedor e diz, ó, agora nós vamos formar esse líder para executar esse trabalho. E aí começou o meu processo depois da entrega da Patty Jankzak. O ano passado eu fui co-líder. Então eu vi ela trabalhar, eu vi como eram os bastidores daquilo e o quanto que a gente poderia fazer já nesse ano. Então ela pediu autorização, inclusive, para o Vergani, porque isso me toma bastante tempo, né, do meu trabalho, né, desenvolver todo esse projeto, que é um projeto mundial. Pediu essa autorização, o Vergani de pronto atendeu e me comunicaram praticamente que eu seria o líder. Mas como eu gosto desses desafios e entendi que era o momento de ser o líder nessa edição, para poder colocar algumas digitais que eu vi no ano passado, e foi maravilhoso, porque eu consegui, junto com os co-líderes, junto com os embaixadores, né, agregar um time importante aqui na cidade, que é uma chama que está acesa e que ela tem que se manter. Porque eu vou passar esse período aqui de liderança, que é o cara que faz as amarrações, que motiva, que traz para perto, que agrega, esse cajado vai ser passado ali na frente para outra pessoa da sequência. Mas aquilo que a gente construiu não vai ser desconstruído, porque a gente criou um negócio chamado de comunidade. A comunidade criativa, que une, né, todas essas forças vivas, né? Então, tem que fazer sentido. E a gente sentiu, depois de 6 anos, que era o momento de criar essa comunidade e seguir em frente. Mas, ao mesmo tempo, né, Kátia, é importante dizer que é uma responsabilidade muito grande manter uma chama dessas acesa. Então, todo mundo é convidado a cada novo ciclo a se reconectar a isso. O que a gente quer deixar de legado esse ano é essa comunidade ativa e fazendo outros eventos, não necessitando apenas do World Creativity Day, que é no dia 21 de abril, 22 e 23, mas que eles façam também essas outras pessoas, essas outras lideranças, outras atividades, né? Que não precisam ser nessa magnitude, mas que não deixa esfriar isso e que isso se mantenha enquanto legado. Então, também é uma preocupação positiva, né, a sucessão de tudo isso. E a gente já está de olho em várias pessoas, porque um desejo nosso é, no final do evento, depois de passado ali as entregas, a gente já anunciar o líder e o mantenedor do ano que vem, né? Bom, Portela, tu disse uma coisa que é muito importante para mim, que é o mantenedor, né? Como o mantenedor faz toda a diferença. E ele não pode ser qualquer mantenedor. E aí, quando o Cris falou da X-Play inovadora, tem tudo a ver. Porque não se tem uma empresa inovadora e criativa se atrás dessa empresa não tiver uma liderança horizontal, uma liderança que escuta a comunidade, uma liderança que faz pela comunidade. E agora eu quero ouvir do Cris. Cris, por que a X-Play aceitou esse desafio de ser mantenedor desse grande evento? Ótima pergunta. Vou voltar um pouquinho a fita ali, só para fazer um link com uma coisa importante que o Portela falou. Quarta-feira passada, nós falávamos de criação e cocriação. E deixo aqui um abraço para um grande amigo e irmão chamado Rodrigo Onze, que trouxe esse tema. E tem tudo a ver. Se os nossos antepassados, os imigrantes que chegaram aqui, estivessem conosco hoje, né, em vida, o que é impossível, mas fazendo essa metáfora, esse aforismo, E de certa eles forma até estão, né?
Estão, mas se estivessem aqui, eles olhariam para a cidade que foi construída e diriam, pô, isso aqui era tudo mato, né? Quando eu cheguei, que é a expressão que a gente costuma utilizar quando passa muito tempo e tu chega em algum local que ele está muito transformado, né? Extremamente transformado, né? Com o progresso e com tudo que se fez aqui em Caxias. Caxias do Sul é uma cidade extremamente inovadora, só que ela inova em silêncio. Ela não comunica essa inovação. O pioneirismo, dentro de tantas áreas que já foi feito, ele não se comunica. O que se comunica é o resultado financeiro que a inovação traz. Por vezes, isso acaba inspirando, muito timidamente, mas inspira. Mas a missão de inspirar, ela não está assim, totalmente conectada com essa visão mais capitalista das coisas. Ela precisa estar numa visão mais romântica, né? Mais de idealismo, né? Do porquê inspirar. Porque o resultado financeiro é o final, é uma consequência, né? De um processo muito longo, onde a inovação precisa estar presente. E eu coloco 4 vértices muito importantes para responder agora diretamente à tua pergunta, né? As empresas de Caxias, acho que na sua grande maioria elas têm isso na sua fórmula, né? Agora a gente tem que linkar a tecnologia com a inovação, com o exemplo e com a inspiração. Se esses quatro vértices eles andarem juntos, a cadeia que está em volta dessa empresa ou a comunidade que cresce em volta dessa visão de ideal, ela se inspira, ela cresce também, né? E a X-Play, ela tem essa inquietude, essa rebeldia positiva de ser uma empresa que está sempre se desafiando o seu tempo, desafiando o seu momento, se desafiando, né, entre nós. Quem chega aqui e vê a gente brincando, rindo, conversando o tempo todo, não imagina o que é os bastidores, né? A gente discute bastante, a gente debate muito as questões, às vezes de maneira bastante acalorada, porque o objetivo é único, né? É ver a empresa crescer, a empresa ficar cada vez mais distante do modelo que ela tinha, mas muito mais progressista do que ela era ontem. Então, poxa, quando chegou essa missão da X-Play ser a mantenedora, foi uma coisa assim de pronto, não precisou se pensar muito, né, para aceitar isso, né? Porque é filtrado justamente pela visão que o CEO, que o presidente da empresa tem, que é uma visão que está no nosso DNA também, né? Poxa, tem tudo a ver, o Dia Mundial da Criatividade, todo esse movimento, X-Play, vamos aceitar, é óbvio que a gente vai aceitar. E a empresa mantenedora tem que puxar isso. Então, tivemos uma edição boa no ano passado, mas ainda muito aquém do que a cidade merece e do que a nossa comunidade precisa para inspirar mais e para fazer com que essa visão de criatividade e inovação esteja mais latente na vida das pessoas. Desde do estudante de primeiro grau até o sênior que está lá trabalhando numa empresa. Ele também tem que ser criativo, ele também tem que ser inovador a maior parte do tempo. E não é fácil, porque tem que estudar muito, ler muito, estar por dentro de tudo e buscar sempre o passo adiante, né? Então, quando a gente se depara com esse desafio, mas com uma identificação desse desafio com algo que nós já temos no DNA da empresa, foi um casamento quase que perfeito, né? Essa edição, que inaugura agora dia 21, mas que é resultado de meses, né, de planejamento e trabalho, ela certamente tem que ser pior do que a edição que o ano que vem, do ano que vem. Ela tem que ser, o ano que vem tem que ser muito melhor do que esse ano, e assim sucessivamente. Uma edição que começou com 1 dia, agora vai para 3, eventualmente o ano que vem vai para uma semana inteira, né? E com pessoas fazendo esse rodízio na liderança do evento, tanto o líder quanto a empresa que mantém o evento. E pessoas que sempre tiveram a ver com esse ecossistema, como você mesmo, né, Kati? Estão sempre inseridas, né, nesse contexto quando se fala em inovação, quando se fala em tecnologia, né? A gente precisa disso. Se Caxias se engajar ainda mais,
e eu tenho certeza que depois dessa edição vai ficar mais engajada ainda. Eu acho que ano que vem a gente pode ter um evento que não coloca a gente só entre as 10, coloca a gente entre as 3 Uhum. a nível mundial. Com Caxias certeza. do Sul é uma cidade que não pode menosprezar o seu potencial. E a gente precisa quebrar um pouco essa coisa da Caxias do Sul voltada para o trabalho. Sim, continuamos voltados para o trabalho, mas a gente tem que estar voltado também para inovação, voltado para a criatividade, porque é isso que faz as grandes empresas surgirem e emergirem. Como é que uma startup ela começa a sua vida? Ela começa no idealismo, ela começa no romantismo de uma ideia, de fazer algo diferente e funcional e que melhora a vida das pessoas. E às vezes, né, Cris, só um parênteses aí, às vezes não numa mesa de escritório, mas não assim numa mesa de bar. A ideia, às vezes, de uma startup, ela começa num evento, que nem a Começa gente numa coisa estava informal, no Salt exato. Summit semana passada, ou numa mesa de bar, ou conversando com um amigo, ou numa luta, né, numa academia. Não começa dentro de um escritório. A gente vê quando um grande escritor é entrevistado e a pergunta é uma pergunta a lugar comum, né? Todo mundo pergunta como é que surgiu a ideia do livro. Ele nunca vai falar que ele estava debruçado numa escrivaninha, escrevendo, pensando. Ele vai falar que ele teve a ideia num momento super aleatório. Eu estava tomando banho e plim, veio a ideia. Eu estava jogando futebol com meu filho e veio a ideia. Coisas aleatórias, né? E é exatamente isso. Surge numa informalidade, um insight numa troca de ideias com um amigo. É assim que as grandes ideias emergem, né? E transformam o mundo. Vamos lembrar que as grandes empresas que a gente conhece começaram numa garagem. Isso aí. Né? E Exato. certamente ela não nasceu naquela garagem, no meio daquela poeira. Sim. Nasceu fora, numa conversa entre amigos. É isso aí. E é tão legal porque a gente dá vazão e dá visão para as pessoas da comunidade, né, Portela? Gostaria que tu explicasse um pouquinho como é que funciona essa dinâmica de pegar os líderes que têm já uma visão de negócio para dentro do evento para ser os inspiradores. Eu acho muito legal a nomenclatura que o evento trata as pessoas, né? Por exemplo, os locais que vão sediar são chamados de anfitriões, né? Os palestrantes, né? Os responsáveis pelas atividades, inspiradores, né? Então, acho muito bacana a partir disso. Mas o bacana disso que tu traz também para a gente entender, Kati, em relação ao evento, é que o evento ele provoca a comunidade para mostrar os seus melhores, né? Os melhores naquele momento. Porque, por exemplo, a gente recebeu 136 inscrições, sendo que tem uma regra que a gente só pode colocar 50, né, inspiradores para jogar esse jogo e representar Caxias do Sul. Então, o primeiro momento é receber as inscrições, o segundo é fazer a curadoria de toda essa galera que colocou seu nome à disposição para inspirar os demais. E aí a gente precisa também tecer aí quem tem engajamento, quem pode compartilhar mais, porque tem essa outra questão nossa de ranquear. Então, é uma questão de avaliação, sim, mas também de observar quem está naquele melhor momento para executar, né, e representar. Então, o inspirador ele tem um papel fundamental porque é ele que precisa também chamar o público dele. O evento por si só, ele não chama público. É a Kati que vai falar sobre tal coisa que vai trazer um grupo que quer ouvir sobre aquela tal coisa, né? Então, esse processo de entendimento também de um evento que é total voluntário. Então, se você é voluntário, tu é voluntário pela tua cidade e você vai inspirar outras pessoas da tua cidade. E aí a gente cria uma cadeia de inspiradores que, por exemplo, eu não fui selecionado esse ano, né? Pô, mas volta o ano que vem e propõe outra coisa para que a gente tenha essa dificuldade de novo de selecionar de tão bom que está a qualidade da curadoria. E realmente esse ano foi muito elevada. Tanto que a gente ficou aí 2/3 praticamente para trás, né? Mas, além disso, você pode participar indo até esses lugares, né? Prestigiando esses outros inspiradores. Porque o evento, como vocês estavam falando, esse networking, essa possibilidade de conversar e se conhecer.
Muitas pessoas estão na mesma cidade e não conhecem o talento um do outro. Não sabe que tem um cara aqui que é especialista em franchising e que daqui a pouco ele pode dar uma consultoria e mudar o negócio. Ou nem uma consultoria, um bate-papo, tomar uma cerveja ali com ele, uma Coca-Cola, já muda o insight, o ponto de vista de onde que ele estava vendo. Né? E aí tu transforma a vida das pessoas. Porque tu só vai ter um bom negócio ou tu só vai ser um bom profissional se tu tiver uma vida. Né? Porque é esse que é o propósito, né? Se você estiver só pensando, grana, ou eu quero fazer, né, um monumento todo dia, tu não vai conseguir, porque ninguém consegue ser brilhante o tempo inteiro. Né? E a gente tem um propósito de vida, né? E é o que eu acredito, que todos nós queremos ser felizes, que ninguém nasce para ser infeliz. Então, se você consegue ser feliz naquilo que você faz e consegue espargir essa força, essa felicidade para os demais, seja por meio do teu conhecimento, seja pela tua liderança, ou seja realmente pelo teu trabalho, tu conseguir dar esse exemplo, aí você transforma o mundo. E essa questão do Dia Mundial da Criatividade, trazer um inspirador local, muitas vezes, e não está errado isso, muitas vezes a gente vai buscar fora e está tudo certo. Mas por que a gente também não dá uma olhadinha no que a gente tem dentro? E só participando desse tipo de evento local que a gente sabe quem que está jogando o jogo junto conosco. Muitas vezes a gente tem medo do nosso concorrente. Né? Poxa, concorrente, né? O cara é meu concorrente. Mas a palavra concorrente é aquele que corre junto. Né? É o que corre junto, corrente, né? E está na mesma corrente. Então, quantas trocas você pode ter e fortalecer um mercado inteiro? Claro, não vai falar de um core business, né? Não vai falar das tuas coisas que tá lá num NDA, alguma coisa, mas uma troca, sabe? De como melhorar algum processo ou aperfeiçoar alguma situação. E aí você pode mudar o mercado que tá. Mas esse mercado é ruim, ou a mão de obra é ruim, não sei o quê. Pô, ajuda a formar uma mão de obra legal aqui também, né? Porque senão tu só vem roubar a galera que vem aqui, que eu ajudo a formar, forma tu também. Eu já conversei com colegas, né, na época que eu estava na comunicação. A gente recebia os jovens que eram recém-formados, jornalistas na rádio, e a gente formava os caras e depois eles iam para outra rádio. E aí eu liguei uma vez pro meu colega, esse colega meu, eu disse, cara, me ajuda a formar também gente aí para eu também pegar uns de ti também, né? Mas uma troca. Isso aí. Mas voltando para a questão da comunidade. Então, essa é a questão. A gente conseguir se enxergar os talentos, ver o nosso potencial. Eu ouvi, por exemplo, a semana que passou, dizendo, mas a gente é só lembrado pelo polo metal mecânico, a gente é só lembrado pela festa da uva. Tem que quebrar isso, né? Mas tem que quebrar isso de que forma? E claro, a gente não pode esconder também o que a gente é bom. Isso aqui é bom, beleza? Só que a gente também é bom nisso aqui. E o que mais, né? E tem muito mais. É isso que é o legal. Cati, vou quebrar aqui o protocolo e o roteiro. E eu vou te entrevistar agora. Eu quero saber um pouquinho de ti, o que tu tá achando, qual é a tua expectativa, o que tu tá imaginando que vai ser essa semana, né? O WCD deste evento e o pós. O que tu espera como tu espera que esse evento vai reverberar para fazer um crescimento e uma construção para o ano que vem? Eu acredito, Cris, muito em colaboração, em inovação, em autoconhecimento, que é um dos pilares do Give Back aqui também, porque não existe inovação sem autoconhecimento, né? E já que tu me fez essa pergunta, eu vou dar um depoimento, um testemunho meu do que eu enxerguei, né, sendo uma das co-líderes. Eu fui convidada para ser co-líder do Portela, né? E eu não sabia onde eu ia ficar ainda. Aí surgiu a vaga e o Portela não era para ter as redes sociais do evento, e depois foi, né, para ter as redes sociais do evento. E o Portela me disse, Cati, me ajuda no marketing. E aí eu fui ajudar o Portela no marketing. Só que eu sou uma pessoa que observo muito as outras pessoas. E eu descobri que a gente tinha uma grande liderança dentro do grupo do marketing, que é a esposa do Portela, e que ela não é do marketing.
Eu nem sabia, eu achei que ela fosse. Ele me falou hoje que ela é contábeis. É da área contábil. Fernanda é E aí ponta firme, né? eu sou uma pessoa que observa muito. E eu só observei e vi as atitudes que ela teve dentro do grupo. E eu cheguei pro meu esposo e eu disse assim, eu quero conhecer ela pessoalmente, quero bater um papo, porque num outro momento, quando eu tiver em algum potencial de liderança ali, de estar organizando alguma coisa, eu vou puxar ela comigo. Olha que legal. Que legal, que bacana. Belo Então, depoimento. esse depoimento eu tenho que dar aqui, porque realmente eu enxerguei isso, sabe? Eu não conheço ela, eu não sei o perfil dela, mas me chamou muito a atenção as atitudes que ela teve dentro do grupo, Que bacana, sabe? que bacana. Então, Legal. é uma pessoa que ela sabe a hora de agir e sabe a hora de recuar. E ela fala com clareza e, ao mesmo tempo, ela é meiga. Ela deixa as pessoas livres, deixa as pessoas à vontade. E isso faz toda a diferença quando a gente está organizando um evento. E aí tu me perguntou, o que esse evento vai trazer para Caxias do Sul? Tudo começa pela cultura de inovação. Tudo começa pela mentalidade das pessoas. E eu acredito que esse evento vai fazer com que as pessoas mudem, virem a chave e digam assim: não, gente, o que eu estava fazendo no meu mundinho se está acontecendo tudo isso e eu não sei? Eu estava lá no meu escritório. Por isso eu torço muito, Portela, que a gente tenha muita gente, muitos empresários, né? Muitas pessoas que não imaginam o que Caxias do Sul tem de potencial na área de inovação e de tecnologia. E eu, com o meu podcast, eu trago isso tentando abrir portas, que nem tu disse, Cris. A gente não pode ser visto só pelo metal mecânico. O metal mecânico é o nosso alicerce, Claro. é a nossa força? É. Mas o que a gente tem Tem mais, né? Tem mais além em Caxias disso. do Sul Exato. e na Serra Gaúcha? É. Não sei se eu respondi tua pergunta. Satisfatoriamente, obrigado. Tem mais do que isso, né? Tem mais do que isso. E a gente precisa fazer Caxias sair desse silêncio e mostrar o que faz. Porque se faz muito na nossa terra, mas é um muito discreto demais. A gente precisa mostrar para a comunidade que tem grandes talentos, tem grandes empresas com grandes ideias, e essa semana eu acho que ela amplifica, ela potencializa essa vitrine, né, que nós estamos prestes a ser protagonistas, né? Então, que esse protagonismo ele faça o papel de inspirador, que essa é a grande mote do evento, né? Inspirar as pessoas através do que a gente faz de melhor. Com certeza. E eu estou até aqui no site para as inscrições, que é o wcd2025.com. Ali vai estar buscar por cidade. Caxias do Sul está bem no comecinho, por causa da letra C que nos ajuda ali. Então vai em Caxias do Sul e vai estar ali 53 atividades encontradas. Então tem ali a abertura oficial, com a palestra Criatividade na Era da Conexão, como transformar tecnologia em experiência, com o Christian Rizardi, que é esse aqui que está do meu lado, né? Mas ali tem as outras atividades, e olha só a pluralidade, né? Tem a feira multissetorial de artesãos aqui da Serra Gaúcha, tem atividade dentro do zoológico com a família, alfabeto em jogo, aprendizado em Libras com diversão, mix de dança, vai ter um aulão ao ar livre lá para o pessoal dançar na segunda-feira, tarde criativa com animais, apresentação musical de solo de sax. Aí temos também cinema, direito ambiental, piquenique literário, acústico. A gente falou bastante de inovação, de tecnologia, mas eu fiz questão de elencar as primeiras que aparecem aqui, para a gente ver que não é só na área de tecnologia, não é só na área de inovação que a gente fala de criatividade. Tudo isso que a gente está trazendo aqui, Tita e Rafa, 20 anos, né, com o Pocket Show, fazer e criar são atos de esperança.
Então, você começa a pegar outras áreas do conhecimento, outras áreas da comunidade, e você vê que tem representatividade. Porque me fizeram também uma outra pergunta que eu achei curiosa. Ah, mas esse evento aí de vocês é só para quem é um gestor, né? Um cara da área de tecnologia, né? De repente, um diretor de uma empresa, um gerente. Não, nada disso. Eu até acho que é pelo contrário. É pelas pessoas que estão trabalhando nessas empresas. Porque imagina você conseguir uma palestra que vai falar sobre sucessão empresarial, como tem na SIC o Encontro de Gigantes. A SIC foi muito criativa, trazendo o Encontro dos Herdeiros, né, para o World Creativity Day. Então, ali você vai poder ter acesso a palestras que, de repente, você não teria como, ou naquele momento você não teria recursos financeiros para chegar lá e ter esse acesso a essas pessoas. Agora, gente, se você quiser, claro, é impossível, mas você pode se inscrever em todas as atividades, né? Ou todas que você desejar. E é tudo de graça. Por quê? Porque é da comunidade para a comunidade. Então, as pessoas precisam se inscrever. Nós temos a obrigação de, os nossos núcleos também, levar, despertar esse momento, porque é um momento de acesso, é um momento de experiência. E aí a gente vai parar um pouquinho de reclamar, porque a gente não tem uma mão de obra qualificada, ou porque as pessoas não são preparadas, ou porque não tem acesso a não sei o quê. Cara, tem o Dia Mundial da Criatividade, por que você não participou? Então, para a gente evitar isso, vamos trazer todo mundo, né? E é muito fácil, né? wcd2025.com. Clica lá, vai pedir o nome e o CPF e deu. Tá pronto. Aí você se inscreve onde você quiser. Tá? Dito a dica do Portela, né? Vamos lá, pessoal. Dia 21, 22 e 23 de abril. É o dia todo, né? Tem os horários específicos, Portela, não sei No se dia quer. 21, nós vamos começar com as atividades a 1h da tarde. E aí, o dia 21 é uma extensão do domingo. A gente brinca, né? Um domingo em família é um dia com mais cultura, com mais intercâmbio, com mais conexões ali em relação à criatividade na área artística, né? Essas experiências, né? Mais em grupo. E no dia 22 e 23, mais focado, então, em palestras, em workshops, né? Não que não vai ter cultura também, vai ter grafite, vai ter ao longo dos 3 dias aí muita coisa bacana, vários tipos de expressão, né, da comunidade criativa, mas a gente focou, por exemplo, negócios lá na SIC. Então, várias outras palestras que vão falar de negócios vão estar focadas na SIC. O Eco9 Labs lá da UniFTech vai trazer experiências de inovação, né, por ser um laboratório de inovação. A Faculdade da Serra Gaúcha vai reunir os multitalentos da cidade. Então, vai ter gente da área de publicidade e comunicação, vai ter gente do ecossistema de inovação lá dentro, vai se falar de inteligência artificial. A UX está com uma extensa, né, atividade dentro também do Dia Mundial da Criatividade. Então, o SENAC, que vai falar de gastronomia, que vai falar também sobre liderança, sobre profissionalismo, muitas coisas bacanas que esses anfitriões ajudaram a pensar e que a comunidade do outro lado também está entregando. Então, participem, vai valer com certeza muito a pena. E algo muito importante, né, Portela, é que esse ano os anfitriões chegaram para nós e disseram: a gente quer participar. E isso faz toda a diferença para uma comunidade criativa, porque mexe com a economia circular e com a economia criativa da cidade também. Não sei se vocês querem comentar sobre isso, como que esse evento impacta tanto na economia circular como na economia criativa da cidade, porque faz girar, vai ser 3 dias que vai ter atrações, vai ter várias coisas, mas também vai agitar o comércio ao redor do local. As pessoas vão ter que se deslocar de um lugar para o outro. Essa experiência que o evento traz, ele permite que, descentralizando ele, você possa estar, por exemplo, numa atividade na SIC e depois no outro dia na Universidade de Caxias do Sul, ou no SENAC, ou na UniFTech, né? Ou como a gente falou também, né? Dentro da FSG. Então, são lugares que, por exemplo, muitos não conhecem. E a oportunidade de ir lá e aproveitar e conhecer esse lugar. Nós focamos no pilar de educação por uma questão óbvia.
é onde que a gente está formando as pessoas da nossa comunidade. Então, se não tiver a educação linkada no Dia Mundial da Criatividade, não faz, pelo menos no nosso jeito de ver a vida, não faz sentido, né? Então, nós unimos eles já trabalham juntos na área de inovação, né? A UX, a Uniftec e a FSG têm a escola, inclusive, de inovação. Então, não foi um serviço assim impossível de ser feito. Foi possível, até mostrando que, vocês já trabalham juntos, vamos trabalhar também nesse aspecto aqui. E eles compraram, né, de corpo e alma, e está sendo muito legal. O sistema ali, o sistema FEComércio também, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, possibilidade de ter multi-anfitriões, mas também estava restrito a um número de, no máximo, 5. Então, alguns abriram mão, mas somaram forças, né? Para que, por exemplo, o Senac fosse o representante de todos esses entes do Sistema S. Então, o Cindy Lojas, o Sesc, todo mundo junto com o Senac para promover isso lá no Senac. Então, isso é legal. Olha, é um movimento que não estava ali previsto que acontecesse, porque cada um quer ser o anfitrião, mas como não houve essa possibilidade, as pessoas se uniram para fazer isso acontecer. Então, esse exercício que a gente faz dentro da comunidade, de fazer essas colaborações, também é criativo, né? Porque a gente reinventa contatos que, por exemplo, né, vou dizer dos professores, um professor pode migrar de uma universidade para outra, né? Um aluno pode migrar de uma universidade para outra. E aí o processo criativo das universidades em segurar esse professor, em segurar esse aluno. E aí é uma competição saudável aí dentro desse meio, né? E é isso que a gente também quer estimular, que a gente não fique nessa questão de eu não vou fazer isso com tal porque tal vai me roubar os alunos. Não, porque não funciona assim. A cabeça do aluno é uma cabeça, a cabeça do profissional da educação é outra cabeça. E as instituições nossas, elas têm o privilégio de serem maduras o bastante, de estarem, né, juntas nesse grande projeto e não ficarem se degladiando. Por quê? Porque o professor não pode ficar pensando nisso, né? Quem tem que pensar é o comercial da universidade em ser criativo. Mas o professor tem que se preocupar com o aluno e o aluno tem que se preocupar em receber esse conteúdo. E a nossa região aqui, ela tem essa característica. E até por a gente ser uma cidade conservadora, né? Que a gente vem da imigração italiana, onde o nosso povo sofreu muito para chegar para ter o que a gente tem hoje, né? Não foi fácil, né? Foi vindo a trator que eu digo as mãos mesmo, porque não tinha ferramentas na época para abrir e fazer o que tem hoje. Então a gente tem que sempre agradecer, ter gratidão pelos nossos ancestrais, tanto italiano como indígena, como os negros. Eu acho que toda essa parte, os alemão, nossa, se a gente for citar, tem N's, Sim, né? sim. Que a gente tem que dar a voz para eles, fazendo todo um trabalho. E eu não sei se vocês perceberam, mas o Portela falando, a gente já deixou um legado, a gente fez com que a Senac tomasse posse do 5S ali, né? E os outros aceitassem. Antigamente, quem convive aqui na Serra há muito tempo sabe que era muito difícil fazer isso. Ter essa união de universidades. Não, se não for aqui, eu não participo. Acho que isso faz parte do amadurecimento, né? A cidade, o sistema de educação, a cidade vem amadurecendo, o sistema também, as mentes, né, das pessoas, cada uma no seu tempo e vencendo os seus desafios, amadurece. Uma vez era uma heresia imaginar que existiria outra instituição de ensino superior na cidade que não fosse a UX. E hoje tem várias e eles não competem, eles colaboram muito entre si. Cabe a cada instituição reter o aluno da maneira que lhe convém, mas eles colaboram muito entre si e isso é maravilhoso, porque todo mundo sai ganhando com isso, né? Imaginemos a Caxias do Sul na época em que ela fez a sua primeira festa da uva, né? Foi um desafio, foi disruptivo, foi diferente. Aí veio a segunda edição, a terceira, a quarta. E eu acho que essa é a construção que se propõe
o Dia Mundial da Criatividade. Estamos na segunda, vamos para a terceira ano que vem, e assim sucessivamente. Isso vai mudar a cultura, já está mudando a cultura da cidade, né? E a cultura voltada para a inovação, para a tecnologia, para a criatividade, para a inspiração. Então isso é algo que a gente vai conquistar com o tempo. Não pode ter pressa. Se tiver pressa, é a fórmula para o insucesso. Tem que ser devagar, cadenciado, engajando as pessoas, engajando as empresas. Essa é a fórmula que vai criar perenidade para esse tipo de evento aqui na cidade. Por isso que falo, né, e reforço, Caxias tem o desafio de ficar entre as 10. Isso vai acontecer. Se não nessa, na próxima. Mas Caxias certamente em pouco tempo, se seguir nessa batida, não vai estar entre os 10, vai estar entre os 3. E não é nenhuma pretensão soberba, é algo que pode acontecer naturalmente. Só depende de nós, né? Engajar as pessoas, a comunidade, os empresários, os mantenedores. Isso vai acontecer, é um caminho natural. Só não pode ter pressa. Muito bom, Cris. Então agora vamos convidar, Portela, o pessoal que está nos assistindo para eles participar, dar as datas certinha, qual o público que pode frequentar o evento, que pode ser qualquer um, né? Desde a criancinha lá, bebezinha, até é para a família, é para a comunidade. Exatamente, as atividades que estão ali dispostas foram pensadas, né, para o público de 0 a 60 a mais, 80 a mais. E a ideia é exatamente ter essa grande troca. Neste ano, o tema do evento é gerações. Então, está trazendo gerações criativas. É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 5 gerações no poder, né, coabitando e conduzindo, né, as lideranças. E aí tem toda essa reflexão de como que a gente pode trocar entre nós e manter saudável, né, esse nosso, não só o processo criativo, mas as nossas comunidades continuando fortes, né, unidas e colaborando. E a provocação desse ano é as gerações criativas e o nosso convite para que as pessoas acessem então o site wcd2025.com, procurem lá pela cidade de Caxias do Sul, vão encontrar com certeza pelo menos uma ou mais atividades para participarem e convidem. Por que é importante se inscrever lá, pessoal? Porque lá vai estar o nosso número de Caxias do Sul. Você pode ir lá no dia? Pode, mas coloca lá o nome da mãe, o CNPJ também, o CPF também, para que isso contabilize, né, dentro desse número que nós estamos buscando. Porque dessa forma, é a forma que o evento acha para fazer um acompanhamento isonômico de cada cidade. Então, todo mundo se inscreve previamente e aí você retira essa bilheteria eletrônica que tem lá, dizendo, ó, vou participar. Então é muito, muito importante que as pessoas entrem no site e façam a inscrição. Podem ir lá no dia, mas tenham dentro da consciência que o que vale para a nossa cidade é a inscrição efetuada no site wcd2025.com. E as outras cidades, né, Portela, também pode participar. O povo que está nos assistindo da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves, Antônio Prado, Garibaldi, né, Flores da Cunha. Todo mundo da região deve participar. Até nós estamos trabalhando dentro do Inova RS, que tu também é integrante, buscando lideranças para o próximo ano das outras cidades que não conseguiram estar aí presentes nesta edição. E conversando com o Lucas Foster, que é o CEO e fundador do WCD, ele disse que ele acha muito encantador que uma região possa, né, daqui a pouco explodir ali com mais 10 cidades em volta da cidade referência, que é Caxias do Sul. E a gente já recebeu o interesse de várias outras pessoas. Vamos conversar, né, num segundo momento com esses outros aspirantes a lideranças locais, para que daqui a pouco, ano que vem, a gente tenha aí mais cidades. Mas, de qualquer forma, venham conhecer, né, esse ano, venham e participem e se inscrevam. É aberto para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né, que esteja em Caxias do Sul e queira estar lá. Só não pode esquecer, essa é a última semana e para nós é muito, muito importante que todo mundo se inscreva. Certo. Cris, quer deixar uma palhinha aí para os nossos ouvintes também? Não, reforço o convite aqui, feito pelo Portela e por você, Cati. Vamos lá, pessoal, vamos para a nossa
semana de criatividade, nem falo dia, né? Vou falar semana, né? Vamos prestigiar, tem muita atividade bacana. As palestras são extremamente interessantes, os temas são relevantes. E como ouvi de um velho sábio no passado, o saber não ocupa espaço. E desta maneira, todo o pequeno, médio ou grande aprendizado, a gente vai conseguir absorver um pouco, um médio ou muito aprendizado, dependendo da nossa capacidade e receptividade de estar lá ouvindo e aprendendo. Então, todo mundo que for certamente vai sair muito melhor do que quando chegou no evento. Então, vamos lá, Caxias do Sul e região, prestigiem para que no ano que vem a gente faça um evento maior ainda. Ficam todos convidados. O Christian é um cara muito humilde, né? Mas eu quero aqui puxar a orelha dos amigos dele. O Christian está em 2 programações fantásticas. Ele está na abertura, o Christian, para falar sobre criatividade, tecnologia, inovação. E ele está no 2º dia para falar também da experiência que ele teve lá na Rússia. Então, atenção, pessoal que gosta de negócios, é uma grande oportunidade. A gente vai estar falando sobre essa interatividade de negócios internacionais lá na UX. O Christian vai estar lá também comigo, eu vou estar falando também. Então, tem para todos os públicos, e os amigos do Christian e do Portela têm que se inscrever, os da Cátia principalmente. Com certeza, né, pessoal? Com certeza, nossos ouvintes, nossos amigos, as pessoas que gostam de assistir nosso Give Back vão se inscrever e vai ser 3 dias sensacionais. Eu não tenho dúvida disso, que a gente vai deixar um legado para nossa cidade, né? Com certeza. Que essa é a nossa missão aqui na Terra. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cati. Eu que agradeço, Valeu. gente. Eu gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, deixassem se vocês querem divulgar algo que está acontecendo na vida de vocês nesse momento. Fiquem à vontade. Para mim, o foco 100% Caxias do Sul, mais criativa no Instagram, que é a rede social que nós criamos da nossa comunidade. Lá tem todas as informações. Eu quero ver ali, fácil no Instagram, tem todos os inspiradores, todos os cards lá. Agradecer a dona Fernanda, que também auxiliou bastante aí nesses dias a mim, né, ao evento. Agradecer todos os voluntários que também dedicaram suas noites, finais de semana. Muito importante para isso. As colideranças, que são a continuidade também desse projeto. Os embaixadores, que também são incansáveis em trazer aí o resultado que nós desejamos. E os inspiradores, que são a cereja do bolo, que são o conteúdo, de fato, que vão levar para a nossa comunidade tudo isso. Nossos mantenedores, nosso mantenedor e nossos patrocinadores, né, Portela? E exatamente, em especial, né, o Fabiano André Vergani, o Christian Rizardi, que também representam a nossa X-Play aqui, que é uma empresa que a gente tem muito orgulho de fazer parte, por ter essa visão, né, de protagonismo, mas não um protagonismo de pinheiro, que nem eu gosto de fazer, de falar, né? É um protagonismo de floresta, né? Todo mundo cresce junto e que todo mundo realmente possa ter essa luz, e a X-Play permite isso. Então, nossa gratidão também a toda a X-Play. Eu que agradeço, gente. O Give Back, a casa do Give Back está sempre aberta para vocês. Né? Quando vocês tiverem algum lançamento da X-Play, venham falar para o público, porque como é inovador, como vocês são pioneiros, é sempre bom a gente falar para as pessoas. Vou aproveitar teu espaço aqui, Cati. Sigam a X-Play no Instagram, xplay.digital, xplay.franquias. Nós temos coisas inovadoras, diferentes ali, divulgadas. Nós temos o nosso LinkedIn também, xplay.digital. É ponto ou é barra? Não lembro mais. No LinkedIn. LinkedIn. Mas procura pela X-Play Digital, que vai achar a X-Play no LinkedIn. Deixo aqui também o agradecimento em nome do Fabiano Vergani, nosso CEO. Obrigado pelo espaço aqui, Cati. E obrigado ao Portela, que se dedicou esses dias todos aí, esses meses todos, né? Para que esse evento, de fato, seja grandioso e seja digno da nossa cidade, das pessoas todas que se dedicaram bastante para que isso acontecesse com excelência. Obrigado, Portela. Obrigado, Cati. Siga o X-Play nas redes sociais. Estamos aí para ajudar no que a gente puder também. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, vamos mesmo com água, que aqui a gente não tem bebida alcoólica, vamos brindar a esse grande evento. Vamos brindar. Não é água alcoólica, tem certeza? Não é água. Então, tá bom. Obrigado. Saúde. Saúde a todos nós. Saúde e sucesso ao nosso evento, né?
Que assim que seja. Gente, então eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal do GiveBack, deixar os seus comentários, ativar o sininho e estar sempre aqui conosco. Tenham todos um ótimo dia.